mais uma vez para o culto da Igreja Batista das Nações. Estamos muito felizes de ter você junto com a gente para louvar. Então a gente vai... Bora lá do culto! Muito bem, e sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. Que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estarmos juntos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 37, a partir do verso 22: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E a Bíblia diz também no livro de Provérbios, a partir do verso 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que até quando ele for velhinho, ele não se desvie do caminho. Hoje eu estou aqui com as minhas princesas, né? Nós vamos dar início a essa live da Igreja Batista das Nações. É muito bom estarmos juntos nesse domingo abençoado, que você possa se sentir abençoado. A Bíblia diz que nós temos que falar aquilo que o nosso coração está cheio, né? Então, quando a gente está assim na presença de Deus, a nossa casa está cheia, alegre, né? A boca do justo é manancial de vida e temos que gerar vida em todo o tempo. Meu irmão, que nessa tarde você venha se encher da presença de Deus, se encher da graça de Deus e que juntos nós possamos louvar a esse Deus, amém? Possamos adorar. E logo em breve, né, estaremos aí com a palavra do pastor Natanael Gonçalves, e que você venha ser cheio do amor de Deus através da palavra de Deus. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa e todos da sua família. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vem com a gente. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens,
Amados irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão online do culto que fazemos ao Senhor de toda a terra. Você é muito bem-vindo e essa é a hora principal do culto, a hora da Palavra de Deus. Nós precisamos da ministração do Espírito Santo, precisamos que os nossos ouvidos sejam abertos, que Deus traga iluminação ao nosso entendimento, e essa é a minha oração nesta hora. Eu oro por você, pela sua casa, pela sua família, para que Deus toque profundamente o seu coração. Então, aonde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar neste momento, ó Deus, esta palavra que vamos trazer, que o Senhor já colocou no meu coração para abençoar vidas. Então todo aquele que está junto comigo nesse culto, seja agora ou seja depois, Senhor, que o Senhor abençoe o seu coração, a sua vida, abençoe a sua casa, que o teu nome seja sempre engrandecido e que a tua bênção, Pai, seja sobre este culto, para o louvor do teu nome. Por isso, abra os nossos ouvidos espirituais, traz, Senhor, em nome de Jesus, compreensão, luz ao nosso entendimento, revela a tua palavra. E, Senhor, me livre de tudo aquilo que não vem de ti. Portanto, abençoa-nos nesta tarde para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Bem, amados e queridos, desculpa, hoje é a terceira mensagem que trago sobre o céu. E eu quero falar nesta tarde a respeito do céu atual. Sim, por que céu atual? Eu quero falar sobre o céu atual ou o céu presente, porque na verdade, no transcorrer da mensagem, você vai entender o motivo de estar falando no céu atual. Então, como introdução, antes de mais nada, eu quero destacar 3 versículos que devem ser considerados antes de abordarmos o tema central. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja, o apóstolo Paulo considerou de suma importância que saibamos sobre o que acontece quando um cristão morre. Ele usou o termo aos que dormem para falar a respeito dos que morreram em Cristo, isto é, daqueles que tinham um relacionamento com Jesus e partiram desta vida. O verso 17 é esclarecedor. Vejamos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Paulo diz que seremos arrebatados juntamente com eles, a quem se refere? Ele está falando daqueles que dormiram em Cristo, ou seja, daqueles que morreram e partiram antes de nós, se estivermos vivos quando o arrebatamento acontecer. É exatamente disso que ele está falando. Vamos explicar melhor, né? Se estivermos vivos na volta de Cristo, a Bíblia nos garante que seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram em Cristo, pois no momento em que o arrebatamento acontecer, eles serão ressuscitados. Sim. Então nós e eles iremos ao encontro do Senhor nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, Paulo conclui no verso 18 o assunto sobre aqueles que morreram, animando a todos os cristãos vivos, porque ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, trata-se de uma ordem. Veja, ele está falando para que cada um console o seu irmão
com estas palavras. Portanto, há esperança, há sim olhos colocados na palavra e no porvir. Glória a Deus. Mas, irmãos, a maior parte desta série de mensagens será sobre o céu eterno, e eu explico. O lugar onde viveremos eternamente após a ressurreição final. Mas, uma vez que todos nós temos entes queridos que morreram, e todos nós também morreremos a menos que Cristo volte enquanto estivermos vivos, devemos considerar o que as Escrituras ensinam sobre o céu atual. O céu atual é o lugar para onde os cristãos verdadeiros irão quando morrerem. E foram para lá aqueles que já morreram. Então temos o céu atual e o céu eterno, o lugar onde viveremos eternamente após o cumprimento de tudo que Deus determinou, isto é, após a ressurreição de todos os seres humanos e o juízo final acontecer. Sim, Deus já decretou, Deus já ordenou, Deus já planejou todas as coisas. E nós vamos abordar alguns pontos para o nosso entendimento na mensagem de hoje. E o primeiro deles é a natureza temporária do presente céu atual. É isto, a natureza temporária do presente céu atual. Quando um cristão verdadeiramente, ele é um cristão, ele tem uma relação com o Senhor, quando esse cristão morre, ele ou ela entra no que os teólogos chamam de período de transição entre a vida na terra e a futura ressurreição para a vida na nova terra. Entenda bem isso. Normalmente, quando nos referimos ao céu, queremos dizer o lugar para onde os crentes em Cristo vão quando morrem. É esse lugar que chamam de céu atual ou intermediário. Quando dizemos aos nossos filhos, por exemplo, a vovó está agora no céu, estamos nos referindo ao céu atual. Por definição, um estado ou lugar intermediário é temporário. A vida no céu para o qual vamos quando morrermos, onde devemos habitar antes da nossa ressurreição corporal, é muito melhor do que viver aqui nesta terra amaldiçoada pela presença do pecado e longe da presença direta de Deus. Preste atenção, Deus está presente, nós estamos aqui, Ele nos sustenta, nós temos uma relação com Ele, o Senhor vive em nós, mas quando eu falo longe da presença direta de Deus, é diferente de nós estarmos lá no céu já, gozando da sua presença. Então, eu desejo aqui lembrar novamente Filipenses capítulo 1, versículo 23, quando Paulo afirma: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Observe que para Paulo, partir desta vida é estar imediatamente com Cristo. Onde Jesus está? Veja que ele diz que ele prefere partir e estar com Cristo. Agora a pergunta, onde Cristo está? Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas. Não é isto que o escritor aos Hebreus nos diz, lá no capítulo 1, versículo 3? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Note, irmãos, que a frase depois de ter feito a purificação dos pecados refere-se à morte e ressurreição de Jesus. Assim que, concordando com Atos capítulo 1, versículo 9, que nos diz que Jesus foi elevado aos céus, Hebreus afirma que ele assentou-se à direita de Deus nas alturas. Agora voltemos para o nosso assunto, o céu intermediário, ou o céu atual, como eu gosto de chamar. Ele não é o nosso destino final. Embora seja um lugar maravilhoso, o céu atual é apenas temporário. E talvez eu esteja colocando uma pulga atrás da sua orelha, mas
Preste atenção, abra os seus ouvidos. Nós vemos nas Escrituras que os filhos de Deus estão destinados a viver como seres ressuscitados em uma terra ressuscitada. Vamos falar sobre isso mais à frente. Mas o ponto número 2. Viveremos no céu para sempre? Quando eu faço esta pergunta para você, na verdade eu quero despertar os seus sentidos. Será que viveremos no céu para sempre? A resposta a essa pergunta depende do que entendemos por céu. Estaremos com o Senhor para sempre? Claro que sim. No céu atual estaremos na presença de Cristo, experimentaremos uma tremenda alegria, mas estaremos esperando por nossa ressurreição corporal e por nossa transferência permanente para a nova terra. Vale a pena repetir devido à má compreensão. Preste atenção nisso. Quando os crentes em Cristo morrerem, não irão para o céu onde viverão para sempre. Em vez disso, irão para o céu intermediário que chamo de céu atual. De novo eu estou batendo nessa tecla. Nesse céu no qual estão agora aqueles que morreram cobertos pelo sangue de Jesus. Todos aguardam o retorno de Jesus e os resultados da volta do Senhor, ou seja, a ressurreição corporal, o julgamento final e a criação de novos céus e nova terra. É para esse lugar que nós vamos, mas espere, não seja apressado, vamos seguir em frente. Pode parecer estranho dizer que o céu para o qual iremos quando morrermos não seja eterno, mas isso é uma verdade. Os cristãos frequentemente falam sobre viver com Deus no céu para sempre. Mas na realidade o ensino bíblico é muito mais profundo que isso. A Bíblia nos diz que haverá novos céus e uma nova terra, isto é, uma nova criação, e viveremos com Deus lá. Haverá um novo tipo de unificação do céu e da terra. Haverá uma união do céu e da terra nesta nova criação. Aleluias! Enquanto falo com você, meu coração parece bater mais forte e eu quase dou aqui um pulo. Será que você pode ser contagiado por esta palavra, por esta promessa bíblica? Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor para você. Vamos supor que alguém quebrou financeiramente e acabou indo viver em um abrigo na cidade de São Paulo. Um dia essa pessoa herda uma bela casa totalmente mobiliada numa das áreas mais chiques de Recife. Com a casa vem um trabalho fantástico, algo que ela sempre quis. Mas observe, não apenas isso. Essa pessoa estaria também próxima de parentes queridos que se mudaram de São Paulo para Recife há muitos anos. Permita-me divagar um pouco mais. Vocês já perceberam que eu gosto sim de pensar, de imaginar. Então vamos devagar um pouquinho, né? Vamos supor que essa pessoa fosse você. Então, com tudo na mão, você embarca num voo para Recife. Mas você descobre que o avião será trocado em Salvador, onde você terá que passar uma tarde inteira, várias horas ali. Alguns membros da sua família, que você não vê há anos, resolvem encontrá-lo em Salvador e embarcar no avião para ir com você para Recife. Você está ansioso para vê-los. Agora, quando você estava no aeroporto em São Paulo, se a atendente da companhia lhe perguntasse: aonde você vai? Você responderia: Salvador? Não, você diria: vou para Recife, que é o meu destino final. Se você apenas mencionasse Salvador, você diria: estou indo para Recife e passando por Salvador. Compreende essa analogia? Quando você fala com seus amigos sobre onde você vai morar, você se concentra, ou você concentra a conversa em Salvador? Não.
você não pode nem mesmo mencionar o Salvador, mesmo sabendo que vai estar ali por muitas horas. Mesmo que você passasse por uma semana na capital baiana, ela não seria o seu foco. Salvador é apenas uma parada ao longo do caminho. Seu verdadeiro destino, seu novo lar permanente é Recife. Da mesma forma, o céu para o qual iremos quando morrermos, o céu atual, é uma morada temporária, uma parada no caminho para o nosso destino final. Qual é o nosso destino final? A nova terra. Compreendeu? Talvez outra analogia seja mais precisa, mas um pouco mais difícil de imaginar. Mas vamos abordar de qualquer forma. Vamos lá. Imagine que você deixa o abrigo em São Paulo para voar para o destino intermediário que é Salvador. Lá você resolve voltar para o lugar de onde saiu. Só que quando você chega em São Paulo, a cidade foi totalmente remodelada. Uma nova São Paulo. Imagina assim que fosse tudo destruído e que nesses poucos dias, com todas as invenções tecnológicas, com tudo isso, então nasce uma nova cidade. Mas imagina, vamos imaginar mais. Nesta nova cidade não tem poluição ambiental. Outra coisa, não tem crime nem pecado. Difícil imaginar isso, né? Ainda mais falando de São Paulo. Mas continuemos, né? Lá você não vai mais morar num abrigo para o sem-teto, mas em uma linda casa. Essa cidade antes era sua casa, mas observando a perspectiva como um todo, você não está morando em uma cidade ou casa nova, mas em uma versão totalmente atualizada da sua antiga casa. Compreendeu agora o que eu quero dizer? É exatamente isso que a Bíblia nos promete. Ou seja, que viveremos com Cristo e com os outros para sempre, não no céu intermediário ou no céu atual, mas na nova terra, onde Deus estará em casa com seus filhos. Você está chocado ou está impressionado em saber disso? Eu mexi um pouco com você com relação a isso. Quando eu falo sobre a futura nova terra, como faremos na maior parte desta série, muitos do que dizemos sobre ela não se aplica ao céu atual. Quando descrevemos o céu atual, ele não corresponderá necessariamente ao céu eterno, que será a nova terra. Eu respiro um pouco mais fundo e digo para você, veja bem, Deus não muda, Ele é imutável. Mas Deus diz claramente que o céu mudará. Você pode me perguntar como Ele diz isso e aonde? Vejamos Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Observe que transformação. O primeiro céu e a primeira terra, juntamente com o mar, não existem mais. Assim como o céu atual, da mesma forma, um lugar que agora chamamos de inferno, uma prisão temporária, também será movido, ou seja, após o julgamento do grande trono branco, o inferno será lançado no lago de fogo eterno. Quer saber mais? Vejamos Apocalipse capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso e me aprofundar mais um pouco, eu fui ficando impressionado com certas coisas tão simples, mas que subiram ao meu coração, que vieram ao meu coração. Por isso eu me dispus a compartilhar com você. E como eu disse, para mim a minha fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia.
Mas eu faço essa observação porque, à medida que eu posso trazer aqui essas revelações simples que estão contidas na palavra de Deus, muitas pessoas podem se arrepiar. Mas observe que eu tenho um compromisso com o Senhor e não quero de forma alguma ultrapassar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então fique firme aí onde você está assentado. Nós vamos para o ponto de número 3. Como distinguir o céu atual e o céu futuro? As perguntas como é o céu e como será o céu têm duas respostas diferentes. O céu atual ou intermediário está claramente separado da terra, embora, como veremos mais adiante, possivelmente tenha mais qualidades físicas do que nós supomos. Ponha isso no seu coração. Em contraste, o futuro céu estará no reino dos homens, isto é, na terra. Então a morada de Deus será também a morada com os homens, em um universo ressuscitado. Mas não fique tão chocado, vamos constatar isso na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 3. A palavra diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, em outras palavras, o céu, a morada de Deus, um dia estará na nova terra. Observe que a nova Jerusalém, que estava no céu, descerá do céu. Aonde ela vai? Você pode estar perguntando, aonde ela vai? E eu respondo conforme eu vejo na palavra: para a nova terra. Daquele momento em diante, a morada de Deus será com a humanidade redimida na terra. Sim, com os salvos, aqueles que foram revestidos com uma nova humanidade justa e santa, seja pelo arrebatamento ou seja pela ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus voltar e nós estivermos vivos, nós seremos transformados. E aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Então observe que nós somos seres humanos, fomos feitos por Deus, seres humanos com carne. Inclusive quando você abra sua Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver exatamente que Deus formou primeiro o homem do pó da terra. E ele não veio ser um ser vivente até que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então ele é essencialmente humano e essencialmente espírito também. Mas observe que o plano original de Deus é de que nós vivamos num novo corpo. Deus não abandonou esse corpo, ele poderia destruir simplesmente o corpo e nós então estaríamos sendo transformados em seres espirituais para vivermos num lugar espiritual. Mas não é isso que nós vemos na palavra. O que nós vemos é que o nosso corpo, se, como eu disse, no arrebatamento nós estivermos vivos, esse corpo passará por uma transformação. E nós vamos adquirir nessa transformação um corpo igual ao de Jesus, o que ele tem hoje. Da mesma forma, aqueles que já morreram em Cristo, salvo em todo o tempo, em todos os tempos, eles serão ressuscitados e receberão esse novo corpo. Irmãos, veja bem, alguns até poderiam argumentar que a terra, a nova terra, não deveria ser chamada de céu. Mas parece claro para mim que, se por definição a morada especial de Deus é o céu, e se a Bíblia nos diz que a morada de Deus será com a humanidade na terra, então o céu e a nova terra serão essencialmente o mesmo lugar.
Concorda? Observe que o que as Escrituras nos dizem em Apocalipse 22:1. Isso é muito importante. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Desde o capítulo 21, a partir do verso 9, a Bíblia fala da Nova Jerusalém, da cidade Nova Jerusalém. De modo que os versículos continuam focados na cidade e entram no capítulo 22. Então, logo no versículo que vimos há pouco, versículo 1, nós somos informados que o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade da Nova Jerusalém. Mais uma vez parece claro que onde quer que Deus habite com seu povo e se assente em seu trono, esse lugar será chamado de céu. Eu achei interessante, um teólogo de nome Anthony Roiskman, falando sobre o tema, escreveu: a Nova Jerusalém não fica em um céu longínquo no espaço, mas desce à terra renovada. Lá os redimidos passarão a eternidade em corpos ressuscitados. Assim o céu e a terra, agora separados, serão unidos. A nova terra também será o céu, pois Deus habitará lá com o seu povo. Aleluias, glória a Deus. Deus descendo à nova terra para viver conosco se encaixa perfeitamente no seu plano original. Deus poderia ter trazido Adão e Eva para estar com ele em seu mundo, mas em vez disso, ele desceu para caminhar com eles no mundo em que ele criou para Adão e Eva, para eles. Você pode pensar que hoje estou passando um pouco dos limites, mas como disse desde o princípio que seria bíblico, vamos ver o que acabo de dizer para você em Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. O que nos dizem lá? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, onde estás? Eu preciso fazer outro destaque aqui, observando que Jesus disse em João 14, 23. Eu faço esse destaque para juntar os dois versículos aí e nós teremos um entendimento melhor. Lá em João capítulo 14, verso 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esta é uma figura do plano final de Deus. Qual é? Você pode perguntar. O plano não é nos levar a viver em um reino feito para Deus, mas Ele descer e viver conosco no reino que Ele fez para nós. Novamente você pode dar um glória a Deus. Isso é simplesmente fantástico. As perspectivas construídas a respeito do céu, na sua grande maioria, são contrárias à encarnação. Explico melhor. São contrárias à humanização. Essas perspectivas falham em entender que o céu será Deus vivendo conosco, seu povo ressuscitado, na terra ressuscitada. Os novos céus e a nova terra são um lugar eterno de Deus. Assim como Jesus é Deus encarnado, a nova terra será o céu encarnado. Pense no que Apocalipse capítulo 21, 3 afirma. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aleluias! Para entendermos melhor, Deus virá do céu para a nova terra para morar com os homens. O próprio Deus estará conosco. Em vez de subirmos para morar na casa de Deus para sempre, Deus descerá para morar em nossa casa para sempre. É por isso que Ele vai fazer novos céus e nova terra. Então a nova terra é o nosso céu eterno, é o nosso lar eterno. E Deus descerá
para morar em nossa casa para sempre. É isso que diz o texto. Então, simplificando, mesmo que o céu atual esteja lá em cima, o céu eterno e futuro estará aqui embaixo. Se deixarmos de ver essa distinção, não poderemos entender o plano de Deus, nem poderemos imaginar como será nossa vida eterna. Bem, irmãos, eu penso que são tantas coisas que nós temos que absorver, mas são coisas assim que alegram nosso coração. São tantas as promessas de Deus que deixa o nosso coração alegre, palpitando, batendo mais forte. Porque tudo que Deus tem planejado para você e para mim são coisas que nós não podemos sequer imaginar. Mas, irmãos, vamos lá. Ponto de número 4. Permaneceremos conscientes após a morte? Esta pergunta nos leva a pensar, mas observe uma coisa. Na morte, o espírito humano vai para o céu ou para o inferno. Jesus descreveu Lázaro e o homem rico como pessoas conscientes no céu e no inferno, imediatamente após sua morte. Lucas, você pode ver isso lá em Lucas, porque ele descreve exatamente aquilo que Jesus contou no capítulo 16, dos versículos 22 ao 31. Pois bem, quando Jesus contou esse ocorrido para mim, é um fato acontecido e não apenas uma parábola, como os tradutores da Bíblia, querendo nos ajudar, colocaram como título a parábola do rico e de Lázaro. Isto foi realmente um acontecimento porque Jesus dá nome a Lázaro, dá o nome a esse personagem, e até mesmo se eu pudesse supor que isto fosse uma parábola, Jesus não iria contar aqui algo que não fosse real, né? Então, quando Jesus discorre o que aconteceu e o diálogo que Lázaro, ou melhor, que o rico tem com Abraão, nós vemos então que estes dois estavam conscientes no céu, no inferno, e também Lázaro no céu. Mas outro ponto que eu toco é que Jesus disse ao ladrão que morreu na cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O apóstolo Paulo disse que morrer era estar com Cristo, e que estar ausente do corpo era estar presente com o Senhor. Isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E em Apocalipse também, no capítulo 6, versículos 9 a 11, nós vemos pessoas de Deus, mártires que morreram por causa da causa de Cristo, e eles são descritos no céu clamando a Deus para que faça justiça à terra. Então estas passagens deixam claro que não existe algo como uma alma adormecida ou um longo período de inconsciência entre a vida na terra e a vida no céu. A frase "aqueles que dormem" de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, e também outras passagens semelhantes, é uma alusão à morte que descreve a aparência externa do corpo. Então, quando você olha para um corpo inerte, de uma pessoa que morreu, quando o espírito deixa seu corpo, aquele corpo está ali deitado, como se estivesse dormindo. Então, a alusão é exatamente a essa situação. A partida do espírito do corpo encerra a nossa existência aqui na Terra. A nossa parte física dorme até a ressurreição, enquanto nossa parte espiritual se move para uma existência consciente no céu. Agora, quando eu falo no céu, eu me refiro aos cristãos verdadeiros, porque aqueles que morreram sem Cristo estão conscientes, mas no inferno. Todas as referências em Apocalipse a seres humanos
a seres humanos falando e adorando no céu antes da ressurreição dos mortos, mostram que essas pessoas estão conscientes e não dormindo após a morte. Quando o homem morre em Cristo, certamente ele irá ao céu atual, ao céu presente. Se, porém, morre tendo rejeitado a Cristo, também irá ao inferno, que, por sua vez, é temporário, conforme já disse anteriormente. Nós precisamos ter estas coisas no nosso coração, para a gente ir construindo e colocando em ordem as revelações da Palavra de Deus, organizando aí na nossa mente, no nosso coração, estas revelações da Palavra. Então, eu parto para o ponto número 5, que é o último ponto da mensagem. O céu presente, ou o céu atual, é parte do nosso universo ou de outro? Muita gente tem perguntado sobre o céu, onde ele fica, né? O céu atual é geralmente invisível para aqueles que vivem na Terra. Para aqueles que têm dificuldades em aceitar a realidade de um reino invisível, considere a perspectiva dos principais pesquisadores que apoiam uma teoria chamada de teoria da linha. Eu nunca tinha lido e visto nada sobre esse assunto, mas li algo a respeito que me chamou a atenção. Cientistas de Princeton e Stanford, entre outros, postulam que existem 10 dimensões inobserváveis, ou seja, elas não são possíveis de serem observadas no olho humano, e possivelmente um número infinito de universos imperceptíveis. Se isso é o que os principais cientistas acreditam, por que alguém deveria ter vergonha de acreditar em uma dimensão inobservável, um reino contendo anjos e céu e inferno? A Bíblia ensina que os seres humanos às vezes podem ver o céu. Sim, né? Atos 7, versos 55 e 56, nos informam que Estevão estava sendo apedrejado por sua fé. Vejamos, o que diz o texto? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, as Escrituras não nos dizem que Estevão sonhou, mas que ele realmente viu. Gruden, um teólogo, observa que Estevão não viu simplesmente símbolos de um estado de existência. Não. Os seus olhos foram abertos para ver uma dimensão espiritual da realidade que Deus escondeu de nós nesta época. Uma dimensão que existe em nosso universo de tempo e espaço, e dentro da qual Jesus vive agora em seu corpo físico ressuscitado, esperando o momento em que retornará à terra. Irmãos, eu não discordo desse homem de Deus. Não. O céu atual é um universo de tempo e espaço. Ele pode estar correto ao dizer que faz parte de nosso próprio universo, ou pode estar em um universo diferente. Pode ser um universo próximo ao nosso, que normalmente está oculto, mas às vezes está aberto. Seja qual for o caso, parece possível que Deus não criou simplesmente uma visão para Estevão com a finalidade do céu parecer físico. Em vez disso, ele permitiu que Estevão visse um céu atual ou intermediário. Como eu disse, esse ponto número 5 é o nosso último ponto. E quando eu penso em todas estas coisas, eu quero partir para uma conclusão na mensagem de hoje. Mas eu não posso deixar de fazer uma alusão ao profeta Eliseu, que pediu a Deus que desse a seu servo Geazi um vislumbre do reino invisível. Você está lembrado o que Eliseu pediu
Lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 7, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Alguém poderia argumentar que aqueles cavalos e carruagens com guerreiros angelicais existem ao nosso lado, em nosso universo, mas que normalmente não os vemos. Não podem estar em um universo, ou talvez, quem sabe, pode estar num universo distante, ou podem estar em um universo próximo ao nosso, que se abre a nós quando Deus quer. Não importa. Não importa mesmo. Não importa em que dimensão ou universo está o céu para o ser humano. Aliás, tem gente que não crê na existência do céu ou do inferno. O problema é que ao partir desta terra, a pessoa irá descobrir que estava totalmente errada, mas que não tem mais volta, não tem um modo de voltar para consertar o erro. Queridos, hoje nós falamos um pouco a respeito do céu atual. Um pouco. Mas minha proposta é continuar falando sobre o céu e respondendo a algumas das questões, tais como: o céu atual é um lugar físico ou espiritual? O que você acha? Aqueles que morreram em Cristo possuem algum tipo de corpo intermediário no céu? Será? Como é a vida no céu atual? Como você imagina que as pessoas que estão no céu hoje, como eles estão vivendo? Mas temos outras perguntas mais. No entanto, após comentarmos a respeito desse maravilhoso lugar, o que se passa em seu coração? Sinceramente, eu gostaria de saber. Quando a gente comenta sobre o céu, sobre o lugar para onde nós iremos, um lugar que Jesus disse que foi preparar para nós, como você se sente? Muita gente se envolve tanto com esta terra, com os problemas, com as situações difíceis ou talvez com as facilidades em que vive, com tudo aquilo que o dinheiro pode, quem sabe, fazer por uma pessoa, ou talvez aqueles que não têm nenhuma condição financeira e passa por privações, fica sempre tentando buscar uma situação que ele mesmo possa sair da circunstância que ele está. Mas aí entra o céu, independentemente de qualquer condição que você esteja vivendo no momento. Seja uma condição boa, seja uma condição de adversidades, de problemas. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você tem um relacionamento com Deus, o que se passa em seu coração? O céu te atrai. Mas eu não quero que o céu te atrai por aquilo que ele, na verdade, por aquilo que a palavra nos mostra a respeito do céu. E nem tão pouco para fugir do inferno. O nosso coração deve bater mais forte, porque a nossa vida aqui na terra é passageira. E nós temos uma promessa de Deus, e eu estou mostrando para você um pouco dessas promessas. Aí eu, novamente, falo com você. Você se alegra em saber que um dia vai viver juntamente com todos os salvos no céu atual e que depois Deus fará novos céus e nova terra? Será que o seu coração exulta de alegria? E você que ainda não recebeu a Cristo e me vê e ouve, até mesmo por, quem sabe, curiosidade, o que será de você se partir deste mundo sem ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus? Eu sei. A Bíblia nos garante
que Deus não quer que ninguém se perca. Antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas me parece que muita gente não tem interesse em saber da verdade. Para essas pessoas, o seu próprio coração iludem ou as engana, porque o seu coração está nas coisas desta vida. Às vezes a gente pensa também que vai demorar muitos anos para nós partirmos. Eu sei de pessoas que partiram tão jovens. Semana passada alguém colocou no Facebook que um médico novo, um rapaz bem novo, eu não sabia quantos anos ele tinha, mas não sei se, acho que nem 40 anos de idade ele tinha ainda, partiu por causa dessa pandemia. A gente sempre trabalha com uma certa lógica, e a nossa lógica diz que as pessoas que morrem são aquelas que estão velhas, envelhecidas e já passaram do tempo. Não. Morre gente jovem, morre gente adulta, adolescente, criança. Irmãos, só Deus sabe. Mas você não sabe o dia que você vai partir. Se você é um cristão ou não, você não sabe. Não importa. Veja bem, Deus não manda as pessoas para o inferno, mas as pessoas escolhem o inferno quando rejeitam a Cristo. Quem sabe o seu coração não ficou tocado com esta palavra e você deseja receber agora Jesus e começar uma nova vida com Ele. Não se trata de uma vida religiosa, mas uma vida nova, real e verdadeira que se expressa em um relacionamento diário com o Senhor. Você deseja? Eu quero fazer uma oração para terminar. Mas eu quero também, irmãos, estimular você. Pense no céu. Abra sua Bíblia. Volte o seu coração para as coisas do alto, como diz Paulo aos Colossenses capítulo 3. Se, pois, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Eu estou parafraseando, mas quero dizer para você uma coisa. Busque as coisas do céu. Se envolva com a palavra. E feche os seus olhos que eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra foi entregue. Senhor, eu não sei o alcance. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Teu Espírito é aquele que ministra os corações. Senhor, às vezes pessoas me passam, ó Deus, e-mail, Senhor, falando a respeito da palavra. Outras, Senhor, já me comunicaram através de outras mensagens, que a mensagem, Senhor, tocou tremendamente, que eles resolveram mudar de vida. Pai, se tem aqui algum irmão ou irmã que precisa receber um toque especial do Teu poder, que assim seja feito nesta tarde. E que o Teu Espírito, ó Deus, compense todas as minhas debilidades de comunicação e atinja, Senhor, vidas. Senhor, em nome de Jesus, atinja com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Senhor, e desperte vidas, atraia vidas a Jesus. E aqueles, Senhor, maravilhoso, que são os Teus filhos, mas que têm vivido de uma maneira displicente, que esta palavra, Senhor, os toque poderosamente. Aqueles que estão dormindo, que sejam acordados pelo Senhor. E aqueles, ó Deus, que ainda não declararam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que esta seja a tarde, este seja o dia, ó Deus, em que eles se levantem para dizer:
eu recebo Jesus no meu coração. Eu confesso que Ele é Deus, que Ele veio, que morreu naquela cruz por minha vida, que Ele derramou sangue e que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Assim eu te entrego o meu coração, Senhor. Vem e faça nele morada. Pai, se alguém fez esta oração, abençoe esta vida e sustente esta vida, em nome de Jesus. Bem, amigos, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Temos muito para falar sobre o céu. Não perca a próxima transmissão, a próxima palavra, porque certamente você vai saber mais coisas a respeito do céu. E todos nós deveríamos saber, sim, todo cristão deveria saber. Mas eu creio que Deus está usando esta série para abençoar a sua vida. Convide outros, espalhe esse vídeo porque ele vai ficar no canal, depois de ser transmitido ao vivo, aí ele fica no canal. Então convide outros para ver e ouvir. E que Deus abençoe o seu coração, que você tenha uma semana muito abençoada. E até a próxima transmissão, se Deus assim o quiser. Pronto. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you are to save you. You came from heaven to earth to show the way, from the birth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you want to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the grove to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven, you came from heaven to earth to show the way, from the cross to the sky. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Eu sei, tu estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas
daqueles que te amam. Eu sei, tu estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.